Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula hoje de barrados para pano de prato. Nós vamos usar para isso o stencil, né? E mais alguns materiais que eu vou passar para vocês. Aproveitando a última aula que nós tivemos, que foi da Porquinha Maria. Então nós já vamos concluir o nosso pano de prato. Já vai ficar com o desenho e com o barrado, tá? Lembrando sempre que esta videoaula faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Eu sou o Severino Mendes e, como eu disse, a oficina hoje será o barrado falso richelieu, tá bom? Então vamos lá? Aqui nós temos então o pano de prato que a gente pintou na aula anterior. Para essa aula de hoje, nós vamos usar pratinho de isopor. Vamos usar também um stencil que vocês encontram em qualquer loja de artesanato, né? Se vocês não conseguirem encontrar, vocês entram no meu WhatsApp e peçam a mim que eu tenho, né? Vamos usar a tinta violeta cobalto, um agripuff, e vou pedir para vocês que comprem uma lapiseira. Pode ser uma lapiseira, não precisa ser daquelas muito caras, de 20, 30 reais. Essa aqui eu acho que eu paguei 5,90, né? A marca dela é Tilibra, com a ponta 0,7, que nós vamos usar essa pontinha aqui para o nosso bordado ficar perfeito. Vamos usar uma lapiseira dessa, na verdade vai ser só a ponta. E um pincel Pituá, ele é o Condor, né, número 6, da série 462, ok? Ó, tá? Deu para ver bem o pincel? Se não der, eu mostro de novo para vocês. Eu acho que não focalizou bem. Eu vou mostrar de novo para vocês, olha aí. Tá? Paninho para limpeza, né? Sempre se você tiver um guardanapo velho, usado, aqueles atoalhados, esses são os melhores para você secar o pincel. E lembrando que o pincel Pituá, antes de ser usado, ele tem que estar um pouquinho de molho na água para hidratar as cerdas. E vamos também precisar de uma fita crepe, né? Você tem aqui, ó, o limite onde foi feita a pintura da porquinha, né? Então nós vamos passar uma fita crepe. No limite aqui da tinta, para que o nosso pituá não avance em cima da nossa pintura, tá? Eu, antes de colocar o pano de prato sobre a minha tábua, que já está com a cola permanente, eu fiz um vinco bem no centro aqui, porque eu vou começar localizando esse elemento no centro do meu pano de prato e encostar lá na minha fita crepe. Ó, o vinco tá aqui, localizo o centro. Tá bem localizado. Como a gente não tem muita experiência agora no início, pegar 2 pedacinhos de fita crepe e vou colar o stencil no pano de prato. Porque, na verdade, a tinta vai cobrir o pano só onde estão essas partes vazadas. Aonde não, vai ficar o branco do tecido. Entenderam? Então, nosso violeta cobalto. Olha lá, vamos deixar a tampinha em cima
do pratinho de isopor. O meu pincel Pituá já estava de molho. Agora eu vou secar muito bem ele. Ele só tem que ficar hidratado, umedecido. Aí, ó, só umedecido, tá? Os pelos do pincel. Peguei um pouco de tinta, tirei o excesso no meu prato de isopor. Quando eu trouxer o pincel sobre o pano para começar a pintar, eu tenho que sentir quanta carga de tinta tem no pincel. Então eu vou começar levemente, se precisar, eu coloco um pouco mais de pressão sobre o pincel. Sempre girando e apoiando o stencil para que ele não levante. Se o pincel ficar muito carregado de tinta, ela estoura lá no tecido. Para vocês verem se está ficando bom, como ele está preso com 2 fitas crepe, eu posso levantar um pouquinho para ver, ó. Tá ficando bonito, né? Então vamos lá, continuando. Sempre girando o pincel e apoiando com os dedos o stencil. Acabou a carga de tinta, vai lá, pega um pouquinho, bate no prato de isopor, girando. Acabou, apanho mais. Nunca se esqueçam que o pincel não pode estar muito carregado. Aqui você passa bem de leve, porque depois nós vamos fazer a junção de mais... vamos deslocar o stencil para cá e para cá. Então só uma marcadinha muito de leve, porque o branco do outro vai encostar com esse. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Pessoal, quando vocês tiverem dúvida também, procura meu WhatsApp, faz pergunta, tá?
eu não tenho problema nenhum em responder a vocês, tirar as dúvidas sobre o trabalho, sobre material, tá? Vocês fiquem à vontade para me procurar. Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos levantar o estêncil. Já eu deixo com a fita crepe aqui. Puxo ele para cá. Encosto lá de novo na fita crepe. Aí. Prendo de novo. Com 2 pedacinhos pequenos de fita crepe. E vou preencher com a tinta novamente ali. Vou deixar esse aqui por último, que aí eu vou ensinar vocês a dar o acabamento. Essa parte está concluída. Como que eu vou fazer aqui? Tá? Então aqui, ó, eu posso avançar até o meio, nesse espaço branco. Tá? Retiro o estêncil. Volto de novo, encaixo ele certinho aqui, onde já estava pintado. Prendo ou com a fita crepe ou seguro. Aí eu termino. Certo? E lá naquele cantinho eu posso pegar um pincelzinho número 6, número 8. E dou o acabamento. Ficou meio tortinho, eu vou lá e conserto. Aí deu a junção, como se fosse um estêncil totalmente inteiro. Infelizmente eu dei uma manchadinha aqui, eu vou tirar depois e colocar um pouquinho de tinta branca, tá? Agora vamos fazer o outro lado. Novamente eu encaixo. Prendo com a fita crepe.
Vamos preencher. Não é muito bom vocês ficarem apanhando tinta do próprio vidro. Sempre coloca a tinta na tampinha. E eu, às vezes, por causa da pressa aqui, eu pego lá do próprio vidro. Mas evitem de pegar do próprio vidro. Tiro o excesso da tinta do pincel. Vamos até o meio, ó, porque depois eu tenho que achar onde estão as curvas aqui para dar o acabamento. Quando eu voltar com o stencil. Eu tenho vários modelos de régua para fazer o falso rechilê, de vários desenhos. Numa próxima oportunidade, eu vou mostrar todos os modelos e eu tenho também um mostruário de barrados. Então, vou dividir aqui o espaço em branco e vou preencher até a metade. Retiro. Volto aqui, recoloco o stencil do outro lado. E preencho aqui, ó, essa parte de fora do stencil para fechar a curva. Com aquele pincelzinho pequeno número 6, vamos dar o acabamento. Tampa a tinta. Desculpem. Vamos usar o agripuff e a lapiseira, que eu vou ensinar como vocês vão usar. Como eu preciso disso aqui seco, vocês aí na casa de vocês, vocês podem esperar secar umas 2, 3 horas, para depois a gente começar o bordado do richelieu. E eu não posso esperar esse tempo todo, então eu vou apanhar um secador de cabelo para a gente secar agora.
uma manchinha ou outra que vocês de repente cometam aí, como eu fiz, depois com o pincelzinho número 6 e tinta branca, a gente cobre. Não pode ser uma área muito grande, senão vai ficar aparecendo. Mas quando é área pequena assim, vocês colocam um pouquinho de tinta branca que desfaz. Vou tirar a fita crepe. Vocês viram por que eu coloquei a fita crepe, né? Aí, ó, não passou lá pra cima e ficou a faixa branca. Secar mais um minutinho. Ó, tá sequinho, não tá úmido, então já podemos começar a trabalhar com o agripuff. Só vou dar as correções nessas manchas. Vamos pegar um pincel bem limpo. Número 6 pode ser. E a tinta branca. Pequenas correções. Eu tô aqui longe, vocês estão vendo que eu tô fazendo pequenas correções que manchou? Então, essa parte branca é o próprio tecido que não vai tinta, tá? Vai ficar o tecido cru, sem tinta nenhuma. Tá? Uma manchinha ou outra que ficou é o que eu tô tirando. Quanto menos tinta nessa correção vocês puderem pôr, melhor, tá? Bom, o bordado Richelieu, vocês sabem qual é. É aquele que o pano é vazado, né? O tecido é vazado e é feito todo um bordado e um ponto ligado com o outro nessas áreas de maior espaço. A origem dela, se eu não me engano, depois eu confirmo, desse bordado, eu confirmo para vocês, é portuguesa. Eu, pelo nome Richelieu, eu pensava que fosse da França, mas na verdade veio de Portugal. Depois eu confirmo. Olha aí, deu o retoque. Agora, nós vamos pegar o agripuff. É interessante que seja um agripuff de data recente, senão ele resseca um pouco e é difícil de sair no bico. Tá? Sempre vamos dar uma limpada no bico antes de começar a fazer o bordado. Olha lá. E agora é que vem o grande segredo. Vocês vão desrosquear essa parte metálica da lapiseira, que é a única parte que nós vamos usar. Com um pouco de força, vocês colocam no bico e dá uma rodadinha, tá? Vamos lá no nosso pratinho de isopor
e vamos ver como é que tá saindo o filete do AgriPuff. Vocês sabem que o AgriPuff, depois de 72 horas de secagem, vocês passam o ferro quente e ele vai levantar, vai dar um relevo. Então vamos ao bordado. Já tá saindo, experimentei aqui no pratinho, né? Tá saindo, vamos lá. Então, aqui vocês vão preencher no limite entre a tinta e o pano branco que ficou, tá? Vamos contornar todo o desenho, ó. No começo a mão é um pouquinho trêmula, mas conforme vocês vão fazendo, vocês pegam mais firmeza. E é interessante que vocês comecem sempre da esquerda para a direita, porque se você fizer aqui e vier para cá, você corre o risco de passar a mão sobre o AgriPuff e borrar tudo, né? Então, aqui vocês vêm trazendo, ó. Eu vou fazer um pedacinho pronto para vocês. Ó. É interessante que o AgriPuff não esteja seco, que ele esteja numa consistência boa, para que saia perfeito o nosso trabalho aqui. Preencher mais um módulo desse e aí eu vou começar a puxar as linhas. Só mais esse, aí eu começo a bordar. Eu chamo de bordado, são as ranhuras que nós vamos pôr dentro dos elementos. Isso aqui, você fica tão atento para não errar, que você esquece todos os problemas. Na verdade, é uma terapia. Cuidado para não passar a mão em cima agora, porque está molhado, né? Vamos começar a unir as linhas, ó.
essas gotas compridas, a gente só passa... A gente pode encher também esse espaço aqui, mas depende do gosto de cada um. Eu, por enquanto, eu vou deixar livre isso. Depois, se eu sentir necessidade, eu preencho aqui também. Olha que interessante que vai ficando, ó. É como se fosse aquelas toalhas em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, né, no geral, é que eles vendem muito esse tipo de trabalho. De vez em quando, vocês têm que limpar o bico da lapiseira, porque ele vai acumulando o agripuff. Então, limpou, ó, vamos começar de novo. Não pode ter muita pressa para sair o produto sempre na mesma quantidade. E se vocês tentarem fazer sem colocar o bico da lapiseira, também não vai dar um bom acabamento, porque o bico às vezes solta muito agripuff e às vezes não solta nada. Então o bico da lapiseira é justamente isso, para dar um fio perfeito. Esse fundo que eu fiz em violeta, vocês podem fazer a cor que quiser. Eu só aconselho que sejam cores um pouco mais escuras, porque cor muito clara não dá esse efeito. Então é difícil de você visualizar esse bordado. Paciência, né? Sempre mantendo a mesma pressão aqui no vidro. Tá? E o stencil, lojas de artesanato, vocês encontram várias réguas. Só que quando forem comprar, procurem umas réguas que esses espaços aqui sejam grandes. Tem umas que os espaços são muito pequenininhos e não tem como ser bordado. Então, esses espaços que vão ficar para ser bordado aqui, que sejam espaços com uma certa área, né? Porque se for muito pequena a área, não tem como bordar. O bordar que eu chamo é passar o agripuff com esse bico da lapiseira. Então a marca da lapiseira é Tilibra. Você encontra em papelaria,
Se falarem para você, não tenho a tilibra, mas tenho outra, vocês têm que prestar atenção se o bico é de aço. Porque tem umas que o bico da lapiseira são de plástico. Aí não tem como. Tem que ser de aço. Então vamos bordar isso também. Como eu já fiz esses dois, vamos procurar sempre dar uma olhadinha no outro para manter a proporção, né? Para copiar igualzinho não dá, não tem condições. Então a gente só mantém a proporção, porque às vezes a gente deixa um mais aberto, outro muito fechadinho, aí o trabalho não fica bonito. Só essas gotas aqui, né, no elemento, que vocês mantenham todas iguais, olha. Que a ligação da linha seja toda na horizontal. Isso aqui, ó, você pode contornar todinho e depois vir bordando por dentro. Lembrando que se você passar a mão em cima, vai borrar tudo. E é difícil para consertar. Ó, a ponta dele já está saturada. Então eu tenho que vir com o paninho e limpar o bico da lapiseira. Então, depois que a gente terminar de passar o agripuff, vamos esperar 72 horas. Né? E com o pano fora daqui, nós vamos passar o ferro bem quente por trás, pelo avesso. Só nessa primeira vez, depois pode passar por cima. E aí, o agripuff que nós passamos vai saltar.
Vou limpar o bico. No final do trabalho aqui, aí eu vou mostrar para vocês o pano de prato inteiro, como ele ficou com a porquinha que nós fizemos na aula passada. E com o barrado falso Richelieu. Preencher mais um. Deixar cair um pouco o produto mais pro bico do vidro, né? Que tá ficando um pouco trêmulo. Esse aqui, como é um motivo simples, ele não é muito demorado. Agora, tem alguns motivos que são bem complicados. Aí a gente demora um pouquinho mais para passar o agripuff. Lembrando também que o agripuff se encontra de várias cores, né? Eu prefiro trabalhar só com o branco em cima de uma cor já que foi pintada no tecido. Mas se for do agrado, o azul, o cobalto fica muito bonito, o marrom fica bonito. É interessante também vocês deixarem sempre uma agulha perto de vocês, porque se você sentir que está difícil para sair o produto, melhor tirar. Vocês tiram o bico e com a agulha, ó, vocês dão uma desentupida no biquinho da lapiseira. Voltamos lá. Experimenta inicialmente no pratinho. Tá? E vamos continuar. Aqui saiu um pouquinho mais, eu vou tentar dar uma disfarçada.
Estamos quase chegando ao fim do barrado. Terminando aqui o bordado, eu vou mostrar para vocês o guardanapo, como ele ficou inteirinho. Vou levantar, vou fazer uma outra tomada de câmera. Gotinha, como eu falei, procurar copiar as outras, porque os outros elementos não tem como a gente copiar certinho, né? Então, é só aquilo que eu disse, manter a proporção do bordado. Acumulou tinta no bico, eu tenho que dar uma limpadinha com tecido. Vocês não podem tirar imediatamente da tábua, quando vocês acabarem de passar o agripuff, porque ele continua molhado ainda. Ao toque da mão, para ele estar seco, vai demorar umas 4 ou 5 horas, tá? E aquilo, para passar, para ele erguer, 72 horas. Nessa parte de cima, no limite entre o barrado e a pintura do pano de prato, para eu não correr o risco de fazer uma linha que vai ficar trêmula, eu vou bordar com pequenos pontinhos. Sempre procurando deixar o mesmo espaço entre um e o outro e o mesmo tamanho, né? Porque se você apertar mais, vai ficar maior. Se apertar menos, vai ficar menor. Vamos limpar o bico. Não se esquecendo que a hora que for passar o ferro, ela vai aumentar de tamanho. Principalmente na altura. Que aí você vai passar a mão assim, você vai sentir que tem uma elevação, né, um volume. Eu participei das duas últimas mega artesanal que teve. As pessoas pensavam que era toalhinha de plástico que eu tinha recortado e colado em cima do pano de prato.
Vamos limpar o bico. Isso aqui depois você pode lavar no tanque, na máquina. Pode passar, que ele não sai. Terminou de fazer, de trabalhar com o AgriPuff, tira logo em seguida o bico da lapiseira e coloca na água. Eu vou colocar aqui na minha caneca de água e depois eu lavo lá na torneira com a agulha. Eu vou tirando todo o branco lá de dentro do bico da lapiseira, senão seca lá dentro e fica muito mais difícil para tirar, tá? Tampa sempre o vidro. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou o nosso pano de prato, com a porquinha da aula anterior pintada, mais a aula de hoje que foi o falso rechelier. Não se esqueçam que por 3, 4 horas vocês não podem passar a mão, que ainda ela está secando. E depois que secar, vamos por aí 2, 3 dias, aí você por trás, você passa um ferro bem quente que ela vai estufar, né? E vai ficar aquele bordado, como se fosse um bordado à linha mesmo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e que seja muito proveitosa para vocês. Se quiserem o stencil, né? Esse modelo talvez não, mas vocês vão encontrar em qualquer loja de artesanato. E se por acaso vocês não encontrarem, eu tenho para fornecer, tá? Procura meu WhatsApp, que aí eu mostro todos os modelos que eu tenho aqui, tá? Então até a próxima aula e muito obrigado pela atenção.